Então, dando sequência, ainda no aguardo do relator do processo número 3, vamos seguindo no processo número 5, que é a processo 28682, proposta de concessão de título de doutor honoris causa ao professor Kenneth Robert Maxwell. Com a palavra, o relator, conselheiro Jailton. Boa tarde, conselheiras, boa tarde, conselheiros, boa tarde aos membros da mesa. Então, fiquei com o processo, né, de número 028-682, 2023-48, que trata do pedido de concessão de título de doutor honoris causa ao professor Dr. Kenneth Robert Maxwell, proposto pelo Programa de Pós-Graduação em Educação, aqui da Universidade Federal de Sergipe. E aí vou pedir dispensa da leitura das peças. Pois não. O processo, né, 028-682, 2023-48, que trata o pedido da concessão de título de doutor honoris causa ao professor Kenneth Robert Maxwell, teve origem a partir de um convite feito pelo professor Dr. Luiz Eduardo Oliveira, né, está aqui presente no recinto, ao professor Kenneth, diante do seu currículo como escritor, historiador e professor vinculado a uma série de instituições de ensino e pesquisa ao redor do mundo, dentre elas as universidades de Harvard e a de Colômbia, todas de grande importância internacional. Diante do aceite do convite pelo professor Kenneth, o professor Dr. Luiz Eduardo Oliveira deu início aos trâmites necessários para a honraria com a gestão da UFES e, em seguida, apresentou a demanda ao colegiado do PPGED em 14/7/2023, destacando as contribuições do homenageado para o avanço do conhecimento em História e também nas relações entre Brasil e Portugal, mencionando a sua vasta experiência acadêmica, publicações e trabalhos de pesquisa que impactaram positivamente a comunidade científica e a sociedade como um todo. Após uma análise minuciosa e uma discussão aprofundada, os membros presentes na reunião do colegiado do PPGED votaram de forma unânime a favor da concessão do título de doutor honoris causa para o professor Dr. Kenneth Robert Maxwell, abre aspas, reconhecendo sua notável trajetória acadêmica, fecha aspas. Após a aprovação, o processo seguiu para a coordenação de pós-graduação com o PGD e, em seguida, foi encaminhado ao gabinete do vice-reitor, que enviou o processo à Comissão de Pós-Graduação CPG. Na CPG, o processo foi encaminhado à professora doutora Ana Paula Del Vesco, coordenadora do Comitê de Área de Ciências Agrárias, né, como relatora, que também emitiu parecer favorável à concessão do título requerido e, posto em votação, obteve a unanimidade dos votos. Da análise e parecer. Nascido em 3 de março de 41, né, com 82 anos, o professor Dr. Kenneth Robert Maxwell, bacharel e mestre em História pela Universidade de Cambridge, com doutorado em Ciências pela Universidade de New Jersey, é um especialista em História Ibérica e no estudo das relações entre Brasil e Portugal no século XVIII, sendo um dos mais importantes brasilianistas da atualidade. Membro honorário da Cátedra Marquês de Pombal, desde 2022, e autor de pelo menos 11 livros, com destaque para o mais importante livro acerca dos estudos pombalinos, né, Marquês de Pombal, Paradoxo do Iluminismo, publicado em 1999, dentre tantas obras publicadas a respeito do tema. Destaca-se ainda os livros A Devassa da Devassa, A Inconfidência Mineira, Brasil e Portugal, 1750 a 1808, escrito em 1978, A Construção da Democracia em Portugal, publicado em 1999, e ainda Conflitos e Conspirações, Brasil e Portugal, 1750 a 1808. Comercializado, né, a partir de 1973, além de autoria de outros escritos. O professor esteve vinculado a uma série de instituições de ensino e pesquisa ao redor do mundo, né? Essa é a dispensa da leitura, são muitas universidades com vínculo, demonstrando a sua inserção internacional e a relevância dos seus escritos, com vínculo ativo com a Universidade de Harvard desde 2004 como professor visitante. Concedeu o título Dr. honoris causa ao professor Dr. Kenneth Robert Maxwell é reconhecer as suas contribuições para o avanço do conhecimento em História
e nas relações entre Brasil e Portugal, distinguindo sua notável trajetória acadêmica. Então, do voto, considerando a Resolução 2199 Consul, particularmente o artigo 90, parágrafo 3º, em que a Universidade Federal de Sergipe pode conceder o título de doutor honoris causa, abre aspas, a personalidades que se distinguirem, seja pelo saber, seja pela atuação em prol da filosofia, das ciências, da técnica, das artes e das letras, seja pelo melhor entendimento entre os povos ou em defesa dos direitos humanos, considerando a resolução número 08-1979 do Consul, que aprova o regimento do Consul, particularmente o artigo 53, que exige para a concessão dos títulos honoríficos, abre aspas, que o Conselho só tomará conhecimento das propostas formuladas dentro das exigências do Estatuto e do Regimento Geral, devidamente justificadas, em que sejam mencionadas a declaração do motivo especial que determinou a iniciativa, b. relação dos títulos do indicado, c. relação de suas obras e d. outros elementos que instruam e fundamentem a proposta. Por fim, considerando as peças do processo 028.682/2023-48, que trata o pedido de concessão do título de doutor honoris causa ao professor Dr. Kenneth Robert Maxwell, somos pelo deferimento da concessão do título de doutor honoris causa ao professor Kenneth Robert Maxwell. Salvo o melhor juízo, é o nosso parecer, que submetemos à apreciação desse egrégio Conselho Universitário. Campus São Cristóvão, Cidade Universitária, professor José Aloysio de Campos, 4 de dezembro de 2023. Obrigado, conselheiro. Abro aqui para discussão, informando também que tem uma presença aqui do professor Luiz Eduardo, coordenador da Cátedra Marquês de Pombal, aqui no espaço do Conselho. Quer falar alguma coisa? Convidar então o professor Luiz Eduardo para... Pode sentar aqui, se quiser, vem aqui. Bom, fica à vontade. Vou usar aqui o do parecerista. Muito boa tarde a todos e a todas, todes. Boa tarde, o magnífico reitor da Universidade Federal de Sergipe, magnífico vice-reitor, todos os presentes. Para nós, além dessa importância, né, do reconhecimento da grandeza como pesquisador do Kenneth Maxwell, né, o fato de ele ter escrito o livro mais influente sobre os estudos pombalinos e ter aceito o nosso convite, legitima o nosso trabalho de pesquisa para a comunidade internacional, né? Tanto o nosso trabalho quanto o trabalho da Universidade Aberta de Portugal, com a qual, melhor dizendo, temos um convênio firmado, um protocolo firmado. Então, o aceite, o nome da Universidade Federal de Sergipe, associado ao pesquisador Kenneth Maxwell, para nós, nos legitima internacionalmente como grupo de pesquisa. Talvez essa seja a principal motivação. Obrigado pela intervenção. Obrigado, professor Luiz Eduardo. Ainda em discussão? Se não temos inscritos, regime de votação, parecer do relator, as conselheiras e conselheiros que concordam com o parecer do relator permaneçam como estão. Okay, aprovado. Quero agradecer ao professor Jailton pelo relato e também parabenizar e agradecer ao professor Luiz Eduardo pela sugestão. E, sem dúvida, isso é uma honra muito grande para a universidade ter em nossos quadros um professor Kennedy. Então, obrigado, professor Luiz Eduardo. Obrigado mais uma vez ao relator, conselheiro Jailton.